Ok. Graça e paz, irmãos. A nossa gratidão a Deus, por tudo que já aconteceu nesta noite. Estamos aí já quase 8 horas da noite, 15 para as 8, mas a Bíblia diz que em tudo dai graças. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É a misericórdia de Deus que nos traz até aqui. Nós estamos com um congresso, ou com o 6º café dos homens, com esse tema: Homens e EBT vivendo o amor de Deus. Também está aqui, bem legal. 6º café dos homens, homens e EBT vivendo o amor de Deus. Então, o tema fala sobre amor e fala sobre uma vida que tem experiência com esse amor. Estamos vivendo essa graça e o amor de Deus. Mas esse amor de Deus, irmãos, não é porque nós merecemos esse amor. A Bíblia fala que nós somos indignos. A Bíblia fala lá em 1ª carta de João, no capítulo 4, verso 19, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é porque você é bom, não é porque você chama atenção, não. Quem chama atenção aqui é Jesus Cristo, porque foi Ele que nos resgatou. A gente percebe às vezes a gente de uma forma equivocada, querendo às vezes chamar atenção, mas quem chama atenção é Jesus, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, é a razão de estarmos aqui, sabe, irmão? A Bíblia diz que Ele olhou do céu para ver se tinha um justo, um só, não havia nenhum sequer, todos se extraviaram, todos se distanciaram de Deus, e assim nós, está tendo muito retorno, não sei, ok? Melhorou? Ok? Então a palavra de Deus nos diz que nós estamos aqui, eu posso dizer, pela graça do Senhor, mas se sinta amado por Deus, porque Deus ama. A gente ouviu aqui um testemunho um pouco diferente do nosso irmão Robson. Eu tenho escutado o testemunho ao longo da minha vida aqui, só nesse ministério, 27 anos, aqui nessa igreja. A igreja vai com 27 anos, a gente já está aqui, e desde a congregação até agora, são 30 anos aqui nesse ministério. Eu tenho escutado muitos testemunhos, e geralmente testemunhos às vezes até fantásticos, milagrosos, milagres que Deus faz na vida da gente. Mas eu estava ali escutando o nosso irmão Robson, e me chamou a atenção uma particularidade, porque ele ainda não recebeu a vitória toda, ele ainda está sentindo dores. Ele não chegou no final, deu um pinote aqui, só olha, eu estou bem, já não sinto mais nada. Pelo contrário, ele disse: eu estou sentindo dores, eu estou sentindo angústia, mas eu sinto também o amor de Deus na minha vida, e é esse amor que me sustenta. A gente está muito acostumado numa sociedade que conta triunfo, sabe, mas é muita coisa, e é dificilmente a gente vai ver alguém contando um testemunho como assim: ainda não estou bem, porque se o irmão não está bem, porque Deus ainda não curou? Por que será que Deus, depois de Paulo orar 3 vezes, Ele não tirou aquele espinho na carne de Paulo, mas disse assim: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza? E às vezes eu fico imaginando cada um que está aqui esperando uma vitória, e a vitória parece que não chegou. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite já: Deus ama você e está trabalhando na tua vida. Existe um trabalhar de Deus em nossas vidas, queridos irmãos. Agora o texto, e eu não queria fugir do tema, homens vivendo essa experiência do amor de Deus. E os homens que vivem essa experiência do amor de Deus aprenderam o caminho da humildade, aprenderam, porque Jesus, Ele que é o amor, Ele dizia: aprenda de mim isso, eu sou manso, eu sou humilde de coração. E aqui no capítulo 13, eu gostaria que os irmãos colocassem aí, por favor, o pessoal aí da projeção colocasse capítulo 13, versículo de número 34, João 13, 34, por gentileza. João 13, 34, Jesus Cristo, já no final do seu ministério. Esse capítulo fala do Jesus Cristo já esperando, já preparando o seu discurso de despedida. Depois de 3 anos e meio no seu ministério, Ele disse para os discípulos, depois de ensinar muita coisa: novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. O verso 35, que é a nossa divisa, toda a igreja pode ler? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pai querido, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia de cada homem aqui presente, de cada visitante, cada um de nós, e aqueles irmãos também que estão através do canal, também, ó Deus, de YouTube, escutando essa palavra, escutando tudo que aconteceu, cada um de nós. Tem misericórdia, Pai. A tua palavra nos diz que o Senhor nos deu um novo mandamento, e esse mandamento fala do teu amor, fala da tua graça e misericórdia, e o Senhor diz que ame o outro, assim como eu vos amei. Amais uns aos outros. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor fala agora no novo mandamento, que é o amor. E o versículo 35, que é a divisa, onde teus filhos, ó Pai, os homens LGBT escolheram esse tema, fala que nós seremos identificados pelo amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se você amar, se você perdoar, se você realmente se dedicar a mim, tudo que eu fiz por você. Obrigado, ó Pai, porque nós nem merecemos, mas a tua palavra nos diz que o Senhor nos amou primeiro. Apesar de sermos o que somos, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, nos desviando até dos teus caminhos, ó Pai, mesmo assim a tua misericórdia tem nos alcançado, ó Pai. Escutei testemunho aqui nesta noite, ó Pai, que esse servo teu, que hoje é membro aqui da IEBT, ele andava em caminhos que não te agradavam, e o Senhor ali, ó Pai, chamou ele pela dor, e ele até hoje está na tua presença, ó Deus, mas a dor não foi embora, ainda permanece, mas o teu amor é maior, Pai, e tem sustentado a vida dele. Obrigado por esse novo mandamento, e obrigado pelo aviso que o Senhor dá a cada homem desta igreja, aos irmãos que nos visitam, que nós seremos indicados, Pai, identificados através do teu amor. Deus, ajuda-nos, ó Pai, para que verdadeiramente possamos te amar, ó Deus, possamos, ó Deus, ter uma vida de compromisso contigo. Fala o nosso coração, continua falando, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Eu queria que cada irmão que está aqui presente, e temos vários, cada um da gente entendesse que a base da nova aliança que Jesus está falando é o amor. Ele nos ama. E é interessante que um certo pregador, ele disse, um pensador, que a Bíblia em miniatura é João 3,16, que fala do grande amor de Deus. Todos nós conhecemos esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou de uma forma tão especial que deu o que ele tinha de melhor, deu o seu próprio Filho, para que todos aqueles que nele creem, confia, não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente entende quando lê a Bíblia, que Deus, a iniciativa foi dele, não foi do homem. Deus amou, Deus enviou, Deus prova o amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Deus nos amou. E isso, meus irmãos, eu confesso que constrange o nosso coração, saber de um Deus que nos ama, mesmo ainda no pecado, mesmo ainda distante. Talvez você esteja aqui, alguém, pela primeira vez até na igreja, outros já estão acostumados, outros já cantam, outros já são membros de igreja, até participam, mas tem homens aqui que estão entrando num templo pela primeira vez, e talvez muita coisa aqui ele não entende. Talvez muitas coisas aqui eles estão querendo compreender, mas eu quero que você saiba que você é alvo do amor de Deus. Deus ama você. Nós que já temos uma cultura evangélica, igreja, a gente entende tudo o que acontece aqui, os irmãos, compreendemos sim a alegria que nós temos de falar, de contar essa história e de falar deste amor. Mas irmãos, vivendo o amor de Deus, veio um questionamento no meu coração, enquanto eu meditava,
eu ainda pensei em 3 personagens bíblicos do Antigo Testamento que procuravam viver esse amor de Deus, porque dizer que ama é fácil, mas, irmãos, viver esse amor é outra situação. A gente encontra hoje o mundo das teorias, dos grandes discursos, das grandes pessoas que falam sobre experiência com Deus, mas na prática, no dia a dia, a própria família muitas vezes não experimenta essa pessoa que diz que ama o amor em casa, na sua família. E Jesus Cristo, Ele disse que os discípulos seriam identificados não pelo seu discurso que daria, ou pela igreja onde fazia parte, mas se amasse uns aos outros e amasse também Ele. Nisto vocês conhecerão, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Mas o que ficou me incomodando o tempo todo, enquanto eu pensava nessa mensagem, é que Deus quer um amor prático, não é um amor teórico. Irmãos, eu te amo, amo você, a gente está escutando isso diariamente, parece que não se fala mais em outra coisa, mas a Bíblia diz, eu gosto do que está em Paulo escrevendo, Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus Deus dá prova do seu amor para conosco. E muitas vezes, irmão, me parece que está faltando em nosso meio essa prova desse amor, essa manifestação dessa vida que diz que ama. E aqui, depois de, nesses anos aqui na igreja, subir nesse púlpito direto, muitas vezes, eu tenho aprendido muitas coisas, e tenho visto um discurso que não se identifica com a vida, com o modelo de vida que a pessoa tem. E Jesus Cristo censurou isso. Ele falava sobre isso quando ele dizia assim, bem profetizou Isaías lá no Antigo Testamento, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. E eu fico pensando no amor, com tanto romantismo, mas, irmãos, e a prática desse amor? E Jesus Cristo combateu muito isso hoje, porque o que a gente ouve mais é amor, igreja que ama, igreja do amor, igreja Deus é amor, igreja tanta coisa, sabe, irmãos? Mas a grande pergunta é, estamos vivendo o amor de Deus? Homens e EBT vivendo o amor de Deus? Você que está aqui, tem vivido esse amor de Deus, por exemplo, com a sua esposa, na sua casa? Você vive esse amor com os teus filhos, com a tua prole? Porque chegar aqui na frente e cantar e dançar e falar é muito fácil, mas alguém que te ouve da tua casa, realmente vê em você aquilo que você prega? Mais do que nunca, a retórica é muito grande, e tem crescido igrejas, pessoas que vão até para seminário, faz cursos, mas na verdade tem um discurso, mas a vida é muito distante. Deus me incomodava tanto para falar sobre isso. Fala de amor, mas na verdade não vivem esse amor. E sabe qual é o grande desafio desse sexto café dos homens? É vivermos de fato o amor de Deus. E quando Jesus Cristo fala de amor, irmão, choca, porque ele fala de amar quem persegue. Não é falar quem dá tapinha nas tuas costas e faz elogios rasgado, amassageando o teu ego. É aquele que te persegue. Você deve amar aquela pessoa, você deve orar por aquela pessoa que te rejeita, e Jesus passou por isso. E nesse capítulo 13, se os irmãos olhar direto o contexto, tinha gente lá que ele chamou, que o traiu, que o abandonou, que o negou. O capítulo 13, todo o contexto, começa Jesus lavando os pés dos seus discípulos, ele mostrando um sinal de humildade. E me permita dizer o contexto geral, no capítulo 13, o versículo 1, por favor, coloca aí, veja o 13 primeiro, a gente está no 35, mas veja o primeiro, o que é que diz. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, ele estava morrendo de amor, ele estava indo para o Calvário, mas olha o que é que ele diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou o que, igreja? Até o fim. E esse contexto começa a falar desse amor, mas fala de um Deus que não só discursava pelo amor, mas ele provava esse amor para cada um de nós. É aquele que ama, é aquele que derramou seu sangue carmesim, o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Morri na cruz por ti. O que tu fazes por mim?
Ah, tudo é de Deus, porque eu tenho foi o amor de Deus, a graça de Deus. Você devolve o que é de Deus? Já que tudo é dele, você entende a mordomia, porque tudo é do Senhor? Ou você é o tipo que só pede, mas você não faz? A gente quer receber todas as cortesias, mas Jesus Cristo chegou a dizer, ó, tudo que vocês querem que o homem vos faça, faça também, porque esta é a lei e os profetas. Me parece que o Evangelho, irmão, está recheado de exemplos, de a gente o fazer, o realizar. Um dos maiores discursos do Senhor Jesus Cristo começa no capítulo 5 de Mateus, conhecido como Sermão da Montanha, até o capítulo 7. E depois Jesus Cristo ensinar sobre tantas as coisas, o visto que disse os antigos está lá em Levítico. Os antigos, ele falando sobre o amor, eu contudo vos digo, e ele tinha uma nova mensagem para dizer a gente. Ele fala sobre o amor, ele fala sobre o perdão, e eu imagino, irmãos, que o homem que vive o amor de Deus, vive perdoando. Aí uma pergunta, eu e você, estamos perdoando? Porque se não perdoando é só discurso, mas a gente não está vivendo esse amor. E o capítulo 13 começa numa demonstração forte do amor de Deus. É hora da igreja mais do que nunca viver essa prática do amor. E é no capítulo 5, lá no versículo 7, quando ele termina, todos ficaram admirados, ninguém falou como esse homem, porque ele fala como tem autoridade, ele fala com propriedade. E Jesus Cristo disse assim, olha, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, falou de amor, falou, multiplicou pão, e é tanta coisa que ele fez ali, ensinou tudo, nos capítulos 5, 6 e 7, e no final ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras, e as coloca em prática, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o que, igreja? A rocha. Veio tudo que é de lutas. Sabe, irmãos, ao longo da minha experiência pastoral e também como cristão, eu já vi muita coisa, me permita falar, irmão, e fico preocupado comigo mesmo, porque aquele que está de pé, ou que pensa que está de pé, cuidado para não cair. Já me chamaram para vigília, já me chamaram para monte, e tantos lugares, e algumas vezes até eu fui, mas eu percebia que aquelas pessoas que muitas vezes subiam comigo do monte, no final estava dizendo assim, ó, Deus disse que vai me dar uma outra Rebeca, e te preparasse o lenço. Eu disse, meu Deus, a pessoa vem passar uma noite orando, e no final está dizendo que Deus vai levar a esposa do outro, e o outro disse, amém, eu aguardo a promessa. Eu via coisas estranhas. Eu ouvi um dizer assim, olha, eu estou debaixo da promessa que eu sou viúvo. Eu ouvi. E estou esperando uma irmã que ainda vai ficar viúva, e quando ela ficar viúva eu caso com ela. Eu disse, isso é estranho. Irmão, eu tenho escutado muitos movimentos, coisas estranhas, e eu quero dizer aos irmãos que Deus é o Deus que sonda os corações. Deus que conhece a mim, conhece a você. Não adianta eu chegar aqui com um discurso diferente. Deus mandou dizer, e o próprio Davi, ele disse, Senhor, tu sonda o meu coração, tu conheces os meus pensamentos, Senhor, veja se há em mim alguma coisa errada, e me guia pelo caminho da salvação, pelo caminho eterno, pelo caminho do amor, porque tu me chamaste para amar. Vocês serão conhecidos como meus discípulos, se você tiver amor para com o outro. Se você tiver amor para a minha obra, se você aprendeu a renunciar para me servir, porque a Bíblia diz que Jesus chama, e muitos dizem, depois eu vou, mais tarde eu chego, deixa eu primeiro fazer isso, não tenho uma vida totalmente de entrega ao Senhor. Só uma parábola bem simples, que um certo homem tinha 2 filhos, não é a parábola do filho pródigo, lá no final de Mateus fala sobre essa parábola, e ele chamou, vem trabalhar comigo na minha seara, e fez, eu vou, disse que ia, mas não foi. Já o outro assim, vou não, eu não vou trabalhar, mas depois arrependido, foi. E Jesus conclui perguntando, qual dos dois fez a vontade do Pai? Aquele que mesmo que falou que não ia, na prática ele fez. Parece que eu percebo, irmãos, que o amor de Deus está realmente quando nós o amamos primeiro. E quando cada um de nós amamos Deus em primeiro lugar,
as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus começa a acrescentar. Eu quero dizer nesta noite aqui com esse tema, que Deus tem coisa para acrescentar na tua casa, na tua vida. Agora Ele exige cada nós, esse amor a Deus. Tem muita gente no banco, tem muita gente parada, tem muita gente sem fazer nada, diz amar a Deus, mas está preso, embaraçado com o mundo. Por gentileza, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, só para notificar o que foi que o evangelista falou. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Jesus disse assim, é para amar Ele, mas o mundo Ele disse assim, não ameis o que, igreja? O mundo, nem as coisas que no mundo há. Esse aí é o sistema do pecado. Aqui não está falando do mundo, o pecado que tem dominado. Na primeira carta de João, segura aí, capítulo 15, capítulo 1, 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus, e esse mundo já é do maligno. E tem tanta gente pegada com esse mundo, mas está na igreja, sabe, irmão? E Jesus Cristo fala sobre isso, e aquele só, não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele, olha, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Já parou para pensar nisso? Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. E aquele diz assim, olha, não ama esse mundo. Se alguém tiver apaixonado por esse mundo, ao ponto de até negligenciar a obra do Senhor, negligenciar a família, o amor do Pai não está nele. Eu comecei dizendo que Deus ama a todos, Ele ama mesmo, Ele já provou esse amor, mas é o homem que não quer saber do amor de Deus. O homem tem rejeitado o amor de Deus. O versículo 16, João ainda comenta o seguinte, porque tudo que há no mundo, numa tradução diz assim, é a cobiça da carne, a concupiscência, né? É o amor desenfreado, né? As coisas da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Queridos irmãos, a ostentação, ele fala aqui, fala sobre cobiça, que não pertence a Deus, mas pertence ao mundo, e todos nós temos o risco, eu e você, e a gente tem que vigiar muito. Hoje, sabe, irmãos, geralmente a igreja é muito bom, as mensagens muito calorosas, mas nós precisamos abrir os olhos, porque tem pessoas que querem trazer o mundo para dentro da casa do Senhor, com um comportamento que não agrada a Deus. E aqui, irmãos, os homens que amam a Deus, ele não vai querer negociar com o mundo, ele não vai negociar. Versículo 17, eu queria que os homens lessem bem forte 17, vamos lá? Ora, tudo vai passar, passará o céu e a terra, vai passar tudo. Agora, irmão, quem faz a vontade de Deus, quem está no amor de Deus, permanece para sempre. Esse mundo vai passar e está passando. E às vezes a gente está distraído, se embaraçando com as coisas desse mundo, sabe, irmãos? Está até na igreja, mas às vezes está com o pensamento ou com o comportamento de alguém que não ama a Deus, apesar de dizer que ama, tem um discurso dizendo que ama. E quando eu pensava nesse tema, meu irmão Fabinho, eu dizia, meu Deus, a base da nova aliança é o amor, tu és o Deus que ama, a tua palavra diz isso. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo falando no capítulo 8, versículo 31, ele falando sobre o amor, e ele traz um discurso tão lindo, irmãos, é bem conhecido, 8,35 de Romanos, veja o que é que diz, vamos logo, 8,31, bem conhecido, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós. Agora veja o que é que Paulo fala sobre o amor, versículo de número 32, vamos lá? Aquele que não poupou o que tinha de melhor, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus já deu o que havia de melhor,
O que é impossível para Deus? O que é que Deus não pode dar? Se Ele já deu o que é melhor, deu o seu Filho, e o seu Filho é vida, e vida com abundância, é vida eterna, é graça, é misericórdia, é favor de Deus. A dor na minha perna pode não passar, mas eu tenho promessa de novos céus e de nova terra, onde habitará a justiça, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde tudo já passou e o mar já não existe. Ele vai fazer todas as coisas. Paulo parte do argumento maior para o menor. Ele já deu o que tinha de melhor. Deus já deu o que tinha de melhor. Ele deu Jesus Cristo para um de nós. O que é melhor é Jesus na vida da gente. Tem muita gente apaixonada por religião, e eu sei que isso tem, a gente vai entrar nesse mérito. A gente vai ver na Bíblia jovens que eram religiosos, mas que não queriam seguir Jesus. E quando Jesus confrontava, saía triste, porque não queria Jesus, queria ser religioso, queria uma religião, conhecia mandamentos, mas quando Jesus chamava para segui-lo, ele saía triste, porque verdadeiramente não amava Deus. Quem ama a Deus é diferente. Quem ama a Deus obedece a palavra do Senhor. Quem ama a Deus obedece a sua ordem e faz o que Ele manda. E aqui, meus irmãos, Paulo diz assim, no versículo 33, veja: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vamos lá. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos lá, toda a igreja comigo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito. Irmãos, essa expressão aqui, pastor Abisael, eu estava vendo lá no grego, procurei dizer, aimegrifê, está escrito, vai permanecer escrito, porque é minha palavra. Eu quero dizer que está escrito que Deus ama você e ama até o final. Você que está aqui hoje, saiba, você pode até não ter tomado uma decisão lá de Cristo, mas está na hora de você tomar, porque esse Deus que te trouxe aqui, é o Deus que está cheio de amor por você, o amor dele transborda. Olha, está escrito e vai permanecer escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador, ninguém escaparia, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Por quem? Pelo pastor da igreja? Por aquele que nos amou. É Jesus quem te resgata, é Jesus quem te salva, é Jesus quem livra, é Ele o Filho de Deus. E ele diz assim, versículo 38, a união masculina da igreja aqui, pode ler? Porque... nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus jamais vai me deixar, jamais te deixará. Pode até uma mãe esquecer do seu filho que está no ventre, mas eu todavia jamais me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado. Deus tem negócio na tua vida, e Ele trouxe você nesta noite aqui para dizer o quanto ama e tem projeto na tua vida. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É uma mensagem, irmãos, do Evangelho de Cristo. Agora, se a gente vive o amor de Deus, a gente precisa caminhar com Ele. Há muitos discípulos que a gente lê a Bíblia com Cristo. Veja aqui no capítulo 13, eu chamo a atenção para o texto que a gente lê durante aquele momento. Jesus estava ali, amando ele até o fim, deu uma grande lição. Jesus chegou a dizer, aproximou-se dele, pois Simão Pedro, Senhor, tu lava meus pés. Você sabe que a turma que Jesus chamou para servir a ele tem que andar com uma bacia e uma toalha. É a turma da bacia e da toalha, é a turma que vai para servir, porque Jesus diz, eu vim para servir e não para ser servido. E Pedro estranhou, porque quando Jesus Cristo, ele foi lavar os pés dele,
levantou-se da ceia, teve aquela vestimenta, toda aquela história aqui bíblica, aproximou-se no versículo 6 de Pedro, Pedro disse, Senhor, tu lava os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço agora, tu não sabes, tu vai compreender depois. Irmão Robson, onde é que você está, irmão Robson? Fica de pé, Robson, que eu quero dizer uma coisa, a palavra para você, que Deus mandou entregar. O que Deus está fazendo na tua vida, tu não estás entendendo. Deus trouxe Renata para cá, tua esposa, tem sido usada, e você também está fazendo a obra do Senhor, pois é no caminho da obediência que Deus cura. Deus chamou 10 leprosos, segura aí, e disse, te apresenta ao sacerdote, e vai apresentar oferta pela purificação. Enquanto eles caminhavam em obediência, a cura chegou. Aquele general mergulhou uma vez, mergulhou duas, mergulhou três. É no caminho da obediência que a cura acontece. O mais importante de tudo é que Deus já curou a tua alma. Tu estás liberto. As outras coisas Ele pode acrescentar também, se Ele quiser. E a igreja crê, porque a Bíblia fala de Jesus como também o Deus que cura, a saúde das nações. Pode sentar, meu irmão, pode sentar. Eu estou dizendo isso para testemunho, porque esse é o 6º café, nós estamos orando. Ele pode voltar num próximo testemunho e dizer, as dores da perna sumiram. No início do meu ministério aqui, tinha um rapaz chamado Samuel, o meu nome, o mesmo nome, meu xará. E ele, irmão, se eu não me engano, da irmã Marta de Iraquitã, Samuel. E ele trabalhando comigo aqui, e dores, tem que tomar uma injeção caríssima, e a dor não passava. E eu achava ele tão tranquilo, mas ele ficava, às vezes gemia um pouquinho. O que é isso? Ele fez dores nos ossos, dores no meu braço. Sabe dessa história, Darião? E ele aqui com a gente trabalhando, e a gente orando, parecia que não tinha cura, parecia que não tinha jeito, mas Jesus sabe trabalhar, viu? E eu digo, mas Jesus está trabalhando. E outro dia, passando muito tempo, ele saiu aqui do ministério, e Deus levou ele para outro lugar, e eu perguntei, Samuel, você está firme? Ele fez, estou firme, estou esperando no Senhor. E da última vez eu fui para um casamento, encontrei lá, e aquelas dores, ele fez, sumiram, pastor. Mas o médico tinha dito a ele que não tinha cura. Jesus, ele pode fazer um milagre, porque para ele nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Agora, sabe, irmãos, pode acontecer comigo, com você, aquela oração de Paulo com aquele espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que acontecia. Deus amava Paulo e como amava. Mas Deus disse assim, Paulo, a minha graça te basta. Diga para seu irmão, a graça de Jesus te basta. Diz aí para teu irmão. Eu creio que nesta noite Deus está dizendo que amou e que ama você, e que você não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Vale a pena amar o Senhor, vale a pena fazer a sua obra. E a gente tem, irmãos, a hora se passa, tanta rapidez, mas eu queria dizer a você que tem vários exemplos bíblicos de pessoas que amaram a Deus, fizeram a sua obra, e irmãos, Deus, ele fez um milagre naquela vida. Ele se entregou ao Senhor Jesus Cristo, e o principal é esse. Sabe qual é o maior milagre hoje? E as igrejas precisam entender isso. É uma vida que se volta para o Senhor Jesus Cristo, porque uma das maiores enfermidades que existe é o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Eu queria dizer nesta noite que os homens que vivem o amor de Deus, aguardem o sinal que Deus vai dar na sua vida. Agora vamos viver esse amor no nosso dia a dia, realmente amando o Senhor, porque, irmãos, hoje mais do que nunca a gente tem visto situações de pessoas que entraram dentro do Evangelho, mas parece que o Evangelho não entrou naquela pessoa, e parece que nada mudou, vive do mesmo jeito, vive com costumes do mundo, vive andando, sabe, irmão, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E nesse lava-pés de Jesus Cristo, Ele ensinou o caminho da humildade a seus discípulos. Se você me ama, seja humilde. Se você quiser e me ouvir, eu vou te dar o melhor. Você crê que Deus pode dar o melhor a você? Eu creio que Ele dá o melhor. Agora a gente tem que crer, tem que realmente fazer a vontade do Senhor. Eu gosto muito daquela oração de Davi, no Salmo 27, versículo 13. Ele diz assim, eu creio
que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Agora o verso 14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. E lá no Salmo 37, no versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Você que ama o Senhor, aguarda, porque Deus te ama. E eu diria mais a você: Ele te amou primeiro do que você ama Ele. A iniciativa é de Deus. E se eu e você, nós estamos onde estamos aqui hoje, é a graça do Senhor. Deus tem te dado graça, Deus tem te dado vida. Hoje pela manhã eu dizia aos irmãos: fica de pé, os irmãos ficaram. Levante suas mãos, eles levantaram. Agradeça a Deus mais um dia de vida, porque a gente ouviu aqui que o irmão acordou pela madrugada, caiu em direção para o banheiro, para nunca mais se livrar dessa dor. E a gente nunca sabe o que vai acontecer ainda essa noite, no dia de hoje, o dia do amanhã. E se a gente puder fazer para Deus alguma coisa, faça. É o conselho do sábio. Tudo que você tiver amor, mas a gente anda muito ocupado. Faça, porque para a sepultura onde tu vais, não vai ter mais experiência. Se a gente ama a Deus, a gente vai amar o evangelismo. Você está evangelizando, está ganhando almas para Cristo. Se você diz que ama a Deus, você vai querer que aquela pessoa vai morar no céu, e você vai evangelizar aquela pessoa. Eu acho muito estranho você querer ir para um lugar, o céu, e você não fala do céu a ninguém. Isso é estranho. E diz que o céu é bom, mas não fala do céu a ninguém. Mas a gente pode dizer: eu estou vivendo o amor de Deus, e Deus quer fazer muito mais na minha vida e na sua vida também. E aqui nesse mesmo capítulo, irmãos, depois de Jesus dar a lição de humildade, ele agora é traído por uma pessoa que ele escolheu, o seu discípulo, a partir do versículo número 21, contexto geral. E ali Jesus poderia muito bem envergonhar Judas ali na frente de todo mundo, mas ele disse: o que tu tem de fazer, faz logo. E como Judas era o tesoureiro que estava com a bolsa, ele ia, pensaram que ele mandou comprar alguma coisa. E depois que Judas saiu, Jesus contou uma história a seus outros discípulos. E aqui ele diz assim: eu quero dar um novo mandamento a vocês. Quando ele saiu, veja se não está assim, ele mandou Judas sair no versículo 13 e 31. Quando ele saiu, você vai ver que no contexto é Judas, o traidor, saiu. Disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Está falando da morte dele. Irmãos, não há vida cristã sem cruz, sem renúncia. Tem muita gente que é um evangelho de facilidade, é só vitória, e a gente sabe que Deus dá vitória. Agora tem um preço que se paga. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ele disse, tome a sua cruz e me siga. E ele continua dizendo assim, veja o verso seguinte: se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Glorificá-lo-á imediatamente. Ele está falando agora da ressurreição. Ele ressuscitou, ele morreu e ele ressuscitou. Jesus está vivo e ele está presente aqui e pode te ajudar também. Continua: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu vos disse aos judeus também digo agora, e digo a vós outros, para que onde eu vou, não podereis ir agora, mas novo mandamento eu vos dou. Irmãos, percebe que isso é o discurso de despedida? Daqui a pouco a gente vai entrar no capítulo 14, que ele diz assim para os discípulos, e eu quero dizer para vocês, fica de pé que eu quero falar um negócio para você agora, que Jesus falou para os discípulos, e eu quero falar sobretudo para quem chegou aqui, e chegou com alguma preocupação. 14:1, que é a sequência, 14 de João 1, que foi o que Jesus disse aos discípulos, 14 verso 1, vamos lá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Mais uma vez: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Creia num Deus de amor, creia num Deus de bondade, creia no Jesus Cristo que foi amor até o fim. Ele se entregou por mim e por você.
Creia que Ele vai ajudar a tua esposa, a tua filha, a tua casa, a tua mãe. Ele começou uma boa obra e vai continuar. Eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Você crê que Deus não deixa nada pela metade? Ele tem um projeto na sua vida. Seja qual for a perturbação, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Diga para teu irmão assim: creia em Deus, creia. Será que a gente não vai crer em Jesus? Que Ele morreu, derramou seu sangue, e aquele sangue foi: Pai, com este sangue eu compro homens de todas as raças, tribos e nações. Através do meu sangue eu salvo esses homens. É através do sangue de Cristo, irmãos. Não é mérito meu, que eu não tenho nem você tem. Não é porque tu fala em mistério, não. É porque Deus é mistério na minha vida e na tua. É porque Ele salvou. Não é porque tu é, sabe, irmão? Porque eu e você, nós não somos nada. Quem é Ele, ó? É Jesus quem é. E Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez: sem mim nada podeis fazer. E se você quer fazer para Deus alguma coisa, não sei o que foi que chamou sua atenção nesse café, nos testemunhos, em tudo que você ouviu, é com Jesus que a gente consegue fazer. Eu participei agora recentemente de um acampamento de adolescentes. Desconforme-se. E a Bíblia, e Paulo fala com tanta propriedade. Por favor, coloca aí o desconforme-se. Romanos capítulo 12, verso 2. Veja o que é que Paulo diz. Isso me chamou a atenção. Olha o que Deus disse, ó. Vamos lá, igreja. E não, mas transformai-vos, para que experimenteis somente uma mente cheia do amor de Deus, transformada por Deus, vai entender a sua vontade. Enquanto isso a gente não compreende. Aí a gente não vai mais se conformar com esse mundo, sabe? Não vai ter pecadinho não. Você vai se afastar desse mal que quer tirar você da presença de Deus. Vai se afastar daquela namoradazinha ou daquela pessoa que quer, sabe, aos poucos se infiltrar na tua vida. Está repreendido no nome de Jesus Cristo. Porque, irmão, o diabo não chega dizendo que é diabo não. Ele chega dizendo que é amigo, que é amiga. E tanta coisa tem acontecido aí. Quando vê, a desgraça está feita. Trabalhei 36 anos numa repartição pública. E me permita dizer, o que eu vi de diácono, presbíteros, pastores caindo, porque não vigiou. E Deus sabe o que eu estou dizendo aqui. Eu falo a verdade e não minto. Não vigiou. Eu quero dizer, irmãos, lá em Romanos, aliás, em Efésios, capítulo 4, se não me engano, no versículo 27, Paulo diz assim: não dê lugar a quem, homens? E também eu já vi um professor no seminário me dizer o seguinte: tenha cuidado com 3 barras, e eu quero dizer isso. Você pode pensar que não está dentro do contexto, mas é para não cair. Qual é a barra 3 que a gente tem que ter cuidado? Quem lembra? Barra do ouro, barra da saia, São João da Barra. Já ouviu falar isso? Parece até uma brincadeira, mas tem muita gente caindo. Tem muita gente se afastando da presença do Senhor. Quer ficar rica a todo custo. É emprego em cima de emprego, é tanta coisa. Chegou na época de se aposentar, descansar, mas continua. Busca a Deus. A Bíblia diz: busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Homens GBT, eu digo homens que participam desse café. Vamos viver realmente de fato o amor de Deus. E quando a gente vive o amor de Deus, vai se cumprir na vida da gente o que Jesus falou. Lá em Mateus capítulo 6, o verso 33, coloca aí, varão. Mateus 6,33. Quem disse foi Jesus. Todos podem ler comigo? Buscai, pois, em primeiro lugar 34, vamos lá. Portanto, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia. Vamos amar Deus, vamos amar a sua palavra, vamos amar a oração, vamos buscar mais ao Senhor.
Porque à medida que a gente busca a Deus, a gente vai encontrar, irmãos, alegria de servir e vai encontrar a sua paz. No nome de Jesus, vamos dizer amém?